A paz do Senhor, irmãos. Bem, eu acho que nós nem tínhamos conversado na última reunião que eu tive aqui, e nós vamos fazer um repeteco, né, daquilo que nós já falamos, mas que eu acho que a gente precisa sempre estar repetindo, porque dá para ligar esse negócio aqui? Eu tenho pavor de ventilador, porque esse negócio, quando assopra em mim, em 5 minutos eu fico rouco. É um negócio incrível. Mas está tudo aberto aqui. Também nós estamos no mês estamos em setembro, né? Já saímos do inverno? Já, né? Ou é 21 de setembro? Esse negócio de estação do ano eu não sei muito bem, não. Tem muito tempo que eu não vejo esse negócio, né? Bom, eu acho que né? Primavera começa em setembro, não? Pois é, 21 de setembro, é isso? Então a gente está no inverno ainda. Então para que ventilador? O pessoal tem uma mania de ventilador. Bom, nós tínhamos falado naquela oportunidade que nós tínhamos uma necessidade e nós temos que trabalhar em cima dessa nossa necessidade. O que está acontecendo conosco? Eu tenho observado, né, e tive o privilégio de há menos de 2 meses assumir uma igreja depois de 10 anos. Tem 10 anos que a última igreja que eu tive foi no Leme, lá no Rio, e agora eu estou com uma igreja lá em Castanheiras. E eu, doido para ser pescador de aquário, que eu estou precisando de uns instrumentos, de uns instrumentistas lá. Vou pegar uma vara de pescar, vou para a igreja de Moby Dick, vou pescar um monte trazer um monte de, botar umas varinhas de pescar lá em Moby Dick, ali para da Costa 4, estou precisando de uns instrumentos, violinista, então eu vou trazer. Bom, mas os que eu tenho lá são bons, mas a gente precisa de mais. Bom, então eu voltei agora para ter igreja, não é? E eu comecei a sentir o problema que vocês sentem agora, né? Lá no conselho vocês dizendo, que bom que a Amadeu voltou para ter igreja, para sentir o problema que nós sentimos. Eu comecei a sentir o problema de vocês. Mas o problema de vocês, e que agora é o meu também, é que a gente às vezes esquece das revelações. Às vezes a gente leva as revelações assim meio solto. E quando o Espírito Santo fala, há os motivos. Por exemplo, o ano passado, finalzinho do ano passado, antes da vigília, o Senhor disse que no ano 2024 Ele queria que mexesse, né, nas igrejas. Durante todo o ano de 24, Ele queria 4 etapas. Durante todo o ano, que nós investíssemos em 4 etapas. A primeira etapa foi... Qual foi? Vocês lembram? Olha, eu precisava defender uma tese sobre doença de Alzheimer em crente, que eu nunca vi bicho tão esquecido quanto crente, né? Olha as meninas do grupo de louvor ali, beleza ali. Às vezes elas lembram mais, os pastores aqui, duvido que eles lembram. Vamos lá. O Senhor disse que nós tínhamos 4 etapas. Qual a primeira? Governo. Muito bem. Ministério, é isso mesmo, governo. Então, a primeira, governo. Eu vou falar hoje de um problema que nós estamos tendo, porque eu vou falar sobre culto profético, que é o assunto que nós falamos da vez passada. Mas antes de falar em culto profético, eu quero falar sobre como que o culto profético pode fluir dentro da igreja. Então eu vou contar a minha experiência lá em Castanheiras, e os irmãos de lá, eles ficam, mas toda vez agora você vai falar? Vou falar.
falar da minha igreja, não vou falar das outras, da minha. Então é o seguinte, que deve ser o problema de vocês. Bom, primeiro, quando você assume uma igreja, vocês pastores e esses que são membros de igreja, lá no passado, o Senhor disse que nós tínhamos alguns pontos fundamentais na igreja. Na época deu uma visão de uma mesa de 4 pés e tal, e o Senhor disse que eram os pilares dentro da igreja. Alguém saberia responder qual desses, os pastores aí, qual desses pés, eram os pés da mesa? Se alguém acertar um, lá no leste europeu, existe pastor e bispo. Você vai sair daqui hoje como bispo. Se acertar um pé da mesa, qual lá? Qual? Eram 4 que o senhor viu. Grupo de intercessão. Perfeitamente, grupo de intercessão. É um dos pilares da mesa. Mas o que acontece às vezes com o grupo de intercessão? Nós temos que entender que o grupo de intercessão foi criado por uma revelação ainda no tempo de Jonas. Por quê? O grupo de intercessão seria importante para o governo da igreja. Mas como? Há coisas que nós cometemos às vezes e que são falhas. As pessoas pensam que pregar, a gente prega na igreja, ora por um irmão no culto e depois faz uma visita a semana e resolve o problema. Isso não é governo. Faz parte, mas isso não é o governo. O grupo de intercessão, ele é importante porque vai ser o filtro dos dons espirituais na vida da igreja. E se nós, pastores, mesmo vocês que são membros do grupo de intercessão, não tiverem cuidado no governo de entender isso, vocês vão ter dificuldade na igreja. Por exemplo, o Senhor dá um dom no grupo de intercessão. Às vezes um dom confuso. Pode ser porque às vezes o dom é incompleto. Mas se veio um dom e se ninguém entendeu nada, o que o pastor tem que fazer? Tem que parar para entender o que é aquele dom. O que o Espírito Santo está mostrando naquele dom. Por exemplo, estou reunido num grupo de intercessão, o Senhor dá um dom com respeito a um instrumento. Eu via um violão e o violão tinha uma corda quebrada. Amém, irmãos? É isso mesmo. Vamos orar pelos instrumentistas. Não é isso não. Não é isso não. Pode orar. Bom, a função do pastor é procurar entender por que daquele dom. Onde está essa corda quebrada? O que o Senhor está querendo mostrar com isso? Irmãos, nós vamos passar essa semana até a próxima orando para o Senhor mostrar aqui no grupo de intercessão isso que o Senhor mostrou nessa visão aqui, uma corda quebrada. O grupo de intercessão vai orar a semana inteira por aquele assunto. Não, o Senhor mostrou que tinha no meio do grupo tinha seja qual for o dom, o grupo de intercessão é uma linha para você conduzir a igreja dentro de um governo do Espírito Santo. Isso é importante. É claro que no meio da igreja tem aqueles dons que não são dons, mas que você como pastor tem que discernir, né? Tem que discernir. Não pode ser de qualquer jeito, né? O pastor tem um sonho aqui muito sério, aqui com a irmã, ela trouxe um sonho muito sério aqui para o senhor discernir, então para trazer para o grupo de decisão. Qual é o sonho? Não, o senhor mostrou que vai levá-la. Como? O senhor mostrou que vai levá-la? O senhor mostrou que vai levá-la. Ela sonhou com a mãe dela, que já morreu há 4 anos, e ela vê a mãe dela num lugar lindo. A mãe dela estava com um vestido muito lindo, e a mãe dela fazia assim, entendeu? Então
vamos orar por ela, porque o senhor vai levá-la. Eu digo, companheiro, que miséria é essa? Aonde que está na Bíblia que Deus usa morto para falar com alguém? Há respaldo bíblico para isso? Não, misericórdia. Não, isso não é do senhor, não, pô. Dormiu, tá com saudade da mãe, alguma coisa. Isso é normal, natural, é humano. Mas nós não podemos pegar isso, julgar isso. Então nós temos o dom espiritual, tem que ser discernido, tem que ser avaliado, é e não é, tem que decidir. É por isso que existe o grupo de intercessão, para se avaliar, para você discernir. Então o grupo de intercessão é muito importante. O grupo de intercessão reúne toda semana 5 minutos. Com 5 minutos você vê o quê? 5 minutos você vê o quê? A parte da senhora, todos vamos clamar. Amém? Amém? Vamos embora. Tenha paciência. Mas você também não vai fazer aquela doideira de terminar culto 10 horas da noite para você ser assaltado na rua. Você não vai fazer uma desgraça dessa não. Entendeu? Mas faz uma reuniãozinha de meia hora, pode. Qual dia? Quinta-feira pode ser, termina a oração ali e tal, de 8 às 8h30, faz uma reunião de 8 às 8h30 para avaliar grupo de intercessão. Tem que ter. Tem que saber. É um grupo de intercessão que reúne uma vez por mês. Não funciona. 15 não funciona. Grupo de intercessão tem que ser toda semana. Muito bem. Mas por que você está falando de grupo de intercessão? Porque era uma dos pés da mesa. Mas o outro, não é, que nós tínhamos que falar, era os diáconos. Vamos falar sobre os diáconos? Nós temos que falar aquilo que eu quero conversar com vocês hoje. Falei para o grupo de intercessão, fazendo uma introdução para o grupo de intercessão, que tem eu quero falar uma coisa sobre o grupo de louvor agora. O grupo de vocês, vou falar, leio para vocês, lembrei de uma coisa muito interessante, vocês vão gostar, que é grupo de assistência. Bom, os grupos de assistência foram criados em 1987. Vocês guardam data 1987. Por que os grupos de assistência foram criados? Porque as igrejas cresceram muito nessa época. E nós, pastores, somos voluntários. Então você tinha igrejas grandes. Eu tinha, por exemplo, Moby Dick, eu cheguei a ter 500 pessoas. Como é que você vai dar assistência a 500 pessoas? Então você dividir a igreja em grupos. Foram os grupos de assistência. O grupo de assistência é uma pequena igreja dentro da igreja. Uma pequena igreja dentro da igreja. Como é que você observa isso? Então vamos lá, vou contar a minha experiência lá em Castanheiras. Eles devem estar assistindo, deve ter gente aqui por aqui e tal. Eles brigam comigo na reunião lá, o senhor está expondo a gente, vamos expor esse pessoal mesmo, vamos lá. Mas é para aprender, né, e tal. Aí eu fui lá para Castanheiras. Primeira reunião do culto profético, que é muito importante na igreja, não é? Culto profético. Começou a reunião, aí tem aquela clamor, tudo bonitinho, clamor, um louvor, uma intercessão pelo culto, tudo certo. Aí sentaram, vamos agora buscar ao Senhor o culto profético dessa noite. E eu disse, espera aí, vocês vão buscar o culto profético dessa noite? Agora? Pastor, agora. Não, senhor, está errado. Todo mundo falou assim, errado, está errado. Quando nós começamos o culto profético em 1987, logo depois dos grupos de assistência veio o culto profético, o senhor disse que o culto... eu quero perguntar a vocês aqui, o culto profético de amanhã começa quando? Vamos lá. Foi uma revelação que o senhor deu lá no Manaim, numa vigília. Presta atenção, não sou eu que estou inventando isso, eu estou recordando por causa do Alzheimer de vocês. Vamos lá. O culto profético de amanhã começa quando? O que o senhor disse? O culto profético de amanhã começa quando termina o culto profético de hoje.
quando termina o culto de hoje. Você chegou em casa, depois do culto, você já tem que estar preocupado com o culto de amanhã. A misericórdia, pastor. Como é que pode ser isso? Amanhã, na próxima reunião nossa aqui, eu quero uma mudança nisso. Amém? Amém. Aí na outra reunião, eu sentei com eles, sentaram. Aí o irmão já fez a pergunta diferente. Os irmãos que tiveram dons em casa, orando pelo culto, podem falar. Tinha 6 dons de casa. Aí você diz assim, mas não pode ter o dom naquela reunião de meia hora antes do culto? Pode. Mas você vai ver que algum dom, às vezes é para completar um dom que veio. Pastor, o senhor mostrou um homem que ele entrava aqui hoje com um carro sujo e a roupa dele estava suja. Eu tive esse dom hoje orando em casa pelo culto. Perfeitamente, é do senhor, consultando do senhor. Aí um irmão disse assim, olha pastor, o senhor me revelou que esse carro sujo é a vida dele, ele já foi da igreja, ele já teve uma experiência e voltou para o mundo, é a situação dele hoje. Amém. Então veja, o dom que o irmão teve em casa, chegou na reunião, o outro irmão teve um dom e completou o dom que o irmão teve em casa, está certo. Aquela reunião de meia hora antes do culto é para isso. É para discernir o dom que veio de casa ou para completar o dom que veio incompleto. Aquela reunião é para isso. Não é para você ter dom para o culto, não. Pode ter, mas você tem que, o culto tem que ser preparado. Aí uma outra reunião eu fui e tal. Aí aquela pobreza de dom. Aí eu perguntei, qual o grupo de hoje? Diago, quantas pessoas tem no seu grupo, meu irmão? 45. Eu olhei para a reunião e falei, quem é aqui do grupo dele, que hoje? Tinha 5. O grupo de assistência dele tem 45. E na reunião do culto profético tinha 5. Falei, os outros 40? Isso é governo. Isso é governo. Então você tem 5 no grupo. Aqui está o Luiz Zanoni. Foi lá na minha época em Moby Dick. Foi lá. Como é que a gente fazia? Aí Zanoni, seu grupo hoje, meu grupo. Quantos na reunião hoje? 5? E 2 dons? Tem uma coisa errada. E os outros 40? Por que não vieram? Não, pastor, tem muita gente trabalhando, mas 40 trabalhando hoje, isso tudo? Claro, você tem irmãos que trabalham, você tem irmãos que têm escala, você tem irmãos às vezes que adoeceram, está tudo certo. Mas que grupo terrível, adoece todo mundo num dia só, pô. O pastor tem que ver isso. Qual o grupo de assistência de hoje? É o seu? Quantas pessoas vieram? Aí eu fiquei na expectativa. Aí tem um dia que eles reúnem os grupos de assistência, né? Eu fiquei naquele dia, dei uma de não tem nada, entrei numa reunião daquela e fiquei sentado. Aí o diácono olhou, tudo bem, pastor? O senhor quer dar uma palavra? Eu quero assistir a reunião. Amém. Tinha 11 reunidos. O grupo de 11. Eu falei, quantas pessoas tem nesse grupo? 48. Irmão, você tem 11 aqui e os outros 37 estão onde? Vocês estão vendo isso nas igrejas? Tem que ver. Mas por que você está falando isso? Por que você está dizendo isso? Porque nós estamos com um crescimento pequeno. E o crescimento pequeno, o Senhor mostrou, é que nós estamos tendo dificuldade nos cultos proféticos. E a dificuldade nos cultos proféticos é porque os dons precisam ter mais profundidade. Foi o que o Senhor mostrou.
Então, como nós vamos fazer para que o culto profético tenha mais profundidade? Nós vamos trabalhar com os grupos de assistência. Amanhã é o grupo de assistência. Quantas pessoas tem? 40. Você vai botar os seus 40 para orar. Quem puder vir de madrugada, vem. Quem puder jejuar espontaneamente, pode jejuar. Vai clamar. Então você tem 40, 5 tiveram dons. E os dons que vêm de casa sempre são dons com muita profundidade. Aí você vai começar a ver vidas novas vindo. Você vai começar a ver as pessoas tendo experiência no culto. Você vai vendo pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo trazidas e o culto profético se movimentando. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar com os grupos de assistência. Vejam só. Então eu coloquei ali o livro de Apocalipse, nós estamos estudando agora. E lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou o teu conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito de profecia. O nosso culto tem que ser profético. Entendeu? Então nós vamos pegar os grupos de assistência e vamos trabalhar com ele para o culto profético. Aí nós vamos ver o resultado. Cada dia você tem. Então você vai ter aqueles que não têm compromisso. Vai. Você tem gente na igreja que não tem compromisso. Você sabe, você administra isso. O que não pode ser é você ter dentro da igreja um grupo muito grande sem compromisso. Isso é ruim. Isso é uma igreja doente. O grupo de assistência, quem está à frente? Você tem aqueles... Eu lá em Moby Dick, você lembra disso? Eu tive lá em Moby Dick grupo de assistência com 110 pessoas. Sabia disso? Marcelo, pessoal todo. E em Praia da Costa 4 também. Grupo de assistência com mais de 100 pessoas. Mas tinha uns nanico, 30, 40 pessoas. E aí eu pegava às vezes 10 de um grupo e julgava para aquele grupo menor. 2 meses depois, o grupo menor que tinha ganho 3, que tinham ganho os 10, perdia os 10. Falei, mas por que você... Misericórdia, pastor. O diácono daquele grupo lá não quer nada com nada. Eu prefiro continuar aqui porque aqui eu trabalho. E eu tinha que pegar o diácono, né? Toda alegre. Pastor, mas o grupo, ó, como diz o pessoal. Aí tinha que pegar às vezes o diácono. Eu digo, ó, meu amigo, vamos fazer o seguinte: você vai trabalhar com outro diácono aqui, porque o seu grupo não funciona, o pessoal não quer trabalhar com você. Você tem que ver isso. Porque às vezes no grupo você tem um grupo muito dinâmico e tem outro devagar. Isso é governo. Você tem que reunir pelo menos uma vez por mês. Às vezes no grupo de intercessão você aproveita e faz isso. Já que todos os chefes de grupo estão no grupo de intercessão, no grupo de intercessão você avalia isso. Como é que estão os grupos? Grupo de assistência e culto profético avaliam isso. Você tem que ter entendimento de ver a profundidade de dons. O Senhor deu uma visão lá no conselho que as pessoas passavam na frente de algumas igrejas nossas e não viam o jardim. Eles olhavam, mas não viam o jardim, porque as torres eram muito pequenininhas. Sabe o que nós entendemos? Dons superficiais. Não alcança ninguém. Pastor, o senhor deu uma revelação que entrou uma jovem aqui hoje com um problema sentimental. Todas têm. Todas têm, sem exceção. Ou porque tem ciúme do namorado, ou porque tem ciúme do noivo, ou porque não casou ainda, porque está orando ao Senhor, o Senhor não respondeu. Todas têm. Esse dom está dispensado. O Senhor mostrou que entrou um homem aqui hoje com uma dificuldade financeira. Tem um monte de gente com dificuldade financeira. Entendeu? O que nós precisamos? O que
que nós precisamos. Vamos lá. Vocês são muito esquecidos, né? Mas eu, de tanto falar no seminário, eu tenho que estar lembrando. Quando o senhor, em 1987, mexeu no culto, botou o grupo de assistência e o culto profético, o senhor disse que quando nós fizéssemos o apelo, o visitante que tivesse, ou a pessoa com uma necessidade, levantasse a mão. Pode ser um membro da igreja se fosse um visitante. E quando você fosse atender aquela pessoa, qual a pergunta que a gente faz quando nós vamos atender? Aqueles que não esqueceram. Quando você vai atender, por exemplo, um visitante. Quando você vai atender um visitante, qual a pergunta que você faz a ele? De início. Você se identificou com algum dom que foi contado ali? Eu sou o homem. Vou contar a experiência aqui que a gente tivemos aqui em Praia da Costa 4. O senhor revelou que vai entrar um homem aqui e ele veio passar pela igreja. Ele passou por aqui e ia para a ponte para pular da ponte. Ele deixou uma carta em casa que ele ia se suicidar, vai pular da ponte. Vai passar aqui hoje, vai entrar. O senhor disse que a mensagem vai ser: viva Rubem, não morra, e sejam muitos os seus dias. A mensagem foi essa entregue. Quando terminou o culto, estava um homem lá sentado chorando, lá no último banco. Tudo bem? Tudo bem. Pastor, eu sou o homem do suicídio. Eu deixei tudo pronto em casa, eu vim, passei por aqui, ia para a ponte, eu ia pular da ponte. Mas o senhor pregou o tempo todo para mim, pastor. O tempo todo. O senhor dizia sempre: viva Rubem, não morra, viva Rubem. Pastor, meu nome é Rubem. Veja, isso é culto profético. Essas pessoas nunca, elas podem até não ir para o céu, mas elas nunca vão esquecer que um dia Deus falou com elas, que Deus se revelou a elas. Então, quando você trabalha isso no grupo de assistência, você vai ver a importância disso dentro do culto. Vamos trabalhar com isso. É difícil? Não, não é difícil. Porque vocês só vão uma vez por semana. Ah, então quer dizer que só aquele grupo que vai ter dom naquele dia? Não, todo mundo pode ter. Mas se ninguém tiver dom, vocês têm que ter. Porque é o dia de vocês. Certo? Eu vou contar a experiência. Eu fui pastor de Castanheiras, antes da construção. Já contei isso várias vezes. Quando eu cheguei lá em Castanheiras, tinham 2 diáconos, 2 bênçãos lá, e eram irmãos, Frank e Furlan. Eram diáconos lá em Castanheira. E o Frank era o mais todo mundo gostava de Frank. Frank é uma bênção e tal, porta da igreja. E eu não conhecia Frank. E eu cheguei lá, tal, primeira vez, era uma terça-feira, me chamou de chefe. E aí, chefe? Tudo bem? Tudo bem? Nós estamos aqui, seja bem-vindo. Diga perfeitamente, tal. Cadê os dons, Frank, do culto profético? Chefe, hoje não teve dom. Aliás, chefe, sabedoria do Espírito, porque hoje não tem nenhum visitante. Eu digo, quer dizer que o culto profético é só para o visitante. E tal. Falei, Frank, vamos fazer o seguinte: semana que vem eu vou voltar aqui, e se não tiver nenhum dom, você vai pregar e eu vou sentar aqui no primeiro banco para assistir. Pô, misericórdia. Falei, não fazer assim, trato feito. Certo? Certo. Na outra terça-feira eu voltei lá, tinha 5 dons. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, melhorou, né? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Hoje saiu, pastor, e melhor que eu. Mas veja, foi lá atrás. Culto profético. Pega o responsável pelo dia. Se eu for na igreja de vocês e não tiver dom, eu vou perguntar ao pastor: quem é o diácono do dia? Para a gente conversar com ele. O grupo do dia. Eu fui uma vez numa igreja nossa. Eu dei uma revelação que eu fosse estar pregando. Já contei isso para vocês, eu vou contar de novo. O povo gritava tanto. Igreja nossa. Igreja nossa. Aqui da área de Vila Velha. A turma gritava tanto que eu fui para frente, eu tive que esperar a turma
baixar o volume para eu ler o texto, que eu não conseguia ler o texto. Olha, irmãos, vocês dão posso ler? Aí, amém, glória a Deus e tal, Aí li o texto, preguei, fui orar para os irmãos. Logo achei estranho, porque uma irmã pediu uma oração, a senhora pediu oração, se ajoelhou e... Falei, o que é isso, irmã? Não, receber a bênção. Depois a senhora vai receber um pacote, o que é? Um negócio, vou dar um pacote para a senhora, como é que é essa coisa? Como é que funciona isso? Tudo bem, bom, estava lá, mas eles gritaram demais. Aí na outra semana eu voltei lá, naquela reunião eles chamam de pré-culto, que é aquela reuniãozinha antes do culto profético. Tá. Aí cheguei, sentei, o pastor sentou, tá tudo bem. Vamos começar. Pastor, o senhor quer dirigir? Não, vou só assistir, amém, glória a Deus. Ajoelharam, fizeram um clamor, uma intercessão pelo porteiro, uma intercessão pelo louvor, uma intercessão pelo mensageiro, uma intercessão pelo culto, oraram por tudo, tal. Cantaram louvor, aí tudo bem, amém, glória a Deus. A pergunta, né? Algum sinal? Sinal é dom. Para quem não sabe, na linguagem deles, sinal é dom. Algum sinal? Silêncio total. Nenhum sinal. Vamos cantar mais um louvor. Cantaram, então tudo bem. Mais uma intercessão pelo culto. Parou. Algum sinal? Nada. Eu ali. Deu 7h25, o culto ia começar 7h30, deu 7h25, nenhum sinal, vamos encerrar. Eu digo, não, agora não, peraí. Agora vocês não vão encerrar não. O senhor deu uma revelação que eu viesse aqui, eu tinha que ver isso aqui. Eu quero só fazer uma pergunta para os irmãos. A manifestação do Espírito Santo, descrita pelo apóstolo Paulo, é a gritaria que vocês fazem lá no templo, ou a falta de dom espiritual aqui? E o pastor estava presente e ouviu. Eu pergunto, a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo se manifesta na gritaria que vocês fazem lá, quase pocando pelas costas igual cigarra, ou na falta de dom espiritual aqui? O que Paulo diz? O que acontece quando vocês se reúnem? Tem visão, tem revelação, tem profecia. Vocês não estão tendo e vão para lá, glória a Deus, papai do céu, oh Maranata, Maranata, glória a Deus e tal, e tá achando que está cheio de Espírito Santo. Não nada, não? Papaizinho do céu, aquela coisa toda. Meus irmãos, eu sou do tempo. Ninguém está proibido de glorificar, está tudo certo. Também não gosto de igreja muito fria e tal. Não, tem que glorificar. Mas você faz uma gritaria e depois não tem dom espiritual, como é que é? Isso, nós temos que trabalhar isso dentro da igreja. Bom, é muita coisa para dizer, mas nós estamos trabalhando exatamente por quê? Porque a igreja, a profecia faz parte do culto. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. É o mistério, é o segredo. O culto tem que ser profético. Para terminar, eu disse que ia mexer com vocês. Vou falar da minha igreja. Meus irmãos lá que eu amo, os irmãos lá. Eu gosto muito do grupo de louvor. Eu sou, se vocês não sabem, eu sou um pianista frustrado. Aprendi piano, mas de fazer outras coisas, estudar e outras coisas e tal, não tive tempo. Mas eu sou um pianista frustrado. Por isso que eu fiz com que todas as minhas 3 filhas tocassem piano. É um instrumento que eu amo, é um instrumento que eu acho maravilhoso. Teclado mais ou menos, eu gosto do piano. Teclado é bonito, teclado, eu gosto do piano. Piano é uma coisa tal. Eu gosto de louvor. Mas eu cheguei na minha igreja e o grupo de louvor, lindo grupo de louvor, 46 pessoas, bonitas, irmãs lindas, né? Os rapazes bonitos, as moças muito bonitas e tal, cantam bem e tal. Mas eu vi uma coisa interessante no domingo, no dia da EBD, vocês já viram lá? Marcaram o ensaio para 8 horas da manhã. Vocês fazem isso? É assim, é 8 horas também lá de vocês? 8 da manhã? No domingo? 8 da manhã? Hã? Não conta mentira não, fala 8 da manhã? Pois é, lá na minha igreja era 8 da manhã. Eles ensaiavam até as 9, ia para casa entregar o jejum e assistir a EBD pelo YouTube.
Eu falei, vocês vão querer que eu seja excluído da obra. Pastor, não senhor, não, vocês têm duas saídas. Ou vocês ensaiam de 8 às 9, traz o pão, o café e encerra o jejum aqui, fica para a EBD, ou então vocês mudam o horário do ensaio. Eles queriam que eu não fosse para o céu, né? Não, senhor. Eu falei, grupo de louvor tem que assistir EBD. Eu vou mexer com a EBD agora? Vamos então falar, terminar, é tanta coisa, né? Vamos falar da minha igreja, vamos lá, da minha igreja. Eles devem estar aborrecidos comigo, eu vou falar. Eu tenho 6 grupos de assistência lá, minha igreja. Primeira EBD, presencial. Eu chamei eu tenho 2x9, não digo o nome deles, está infiltrado lá. Tá. Eu tô toda a EBD, eu tô lá que a gente reúne lá na Rádio Manaim para preparar a EBD. Então eu faço parte lá junto com os irmãos, mas tem um pastor lá na minha igreja, lá em Castanheiras, e eu tenho a relação dos grupos de assistência aqui, e eu fico monitorando. Eu sei tudo. Primeira reunião, grupo 1, 15, grupo 2, 14, grupo 3, eu cheguei de noite, tudo bem? Conversando. E aí, fulano, seu grupo só vieram 13? Como é que você sabe? Eu digo, não interessa como eu sei. Você só tinha 13 hoje na EBD do seu grupo. Pastor, estou maluco assim. E você? 11. Você? 15 tal. Aqui, ó. 77 na EBD, pô. A igreja tem 300 membros, só tem 77 na EBD. Que negócio é esse aqui? Vamos mudar isso? Ô, pastor, misericórdia. Não, descansa, vamos trabalhar com isso aqui, tá? Aí todo domingo na EBD eu tô com o celularzinho na mão, participando lá e só perguntando. E eu pro meu X9, conta aí. E eu recebo as informações. Só que eu não digo o nome deles, né? Faço igual Israel faz. Acha que eu vou contar a fonte? Hein? Mas eu tenho. Sabe quanto deu? Sabe quanto chegou a dar os últimos aqui? 125, 130. Está aumentando. Eu quero mais. Participação em EBD, quero mais. No mínimo 60% da igreja. A igreja com 300 membros, só 70 na EBD? Não, o que há? Vocês vêm para a EBD? Vocês assistem a EBD? Eu estou orando para jovem que não assiste a EBD não casar, pô. Jovem não assiste a EBD não casa. Eu só tenho misericórdia, não deixa esse pessoal casar não. Meus irmãos, por que essa preocupação com a EBD? Que é a doutrina. Ninguém tem isso aí fora. Nós temos que preparar um povo, nós temos que preparar uma herança. O que está acontecendo em volta? As crianças. Há estudos mostrando hoje a degradação moral da criança, do adolescente, do jovem. Freud já dizia que você tinha que fazer, né, o id, o ego e o superego que Freud falava. E hoje os psicopedagogos falam que a partir dos 5 anos você começa a dar forma à personalidade da criança para criar um caráter. E o melhor caráter é o caráter cristão, evangélico. É por isso que nós falamos para as crianças, para preparar as crianças para o mundo que está aí fora. E aí tem pais às vezes que não entendem isso e vão sofrer mais tarde. Bom, grupo de assistência, precisa saber quem é que está indo na EBD. Grupo de assistência, precisa saber quais as crianças do seu grupo que estão indo à EBD. Conversar com os pais sobre isso. Isso nós vamos ter que fazer com o grupo de assistência. Veja a importância de tudo isso para a vida da igreja. Então, esse trabalho dos pastores, dos diáconos, grupos de assistência, mesmo das irmãs, que não são diaconisas, nem são pastoras, mas são servas, e elas são extremamente rigorosas. Sejam rigorosas. No grupo de assistência que você está, fala com o seu diácono. Irmão, olha só, aquela família não tem vindo à igreja. Olha, aquela família não tem trazido os filhos para a EBD. Tem que ver, o diácono vai tentar resolver. Se ele não consegue resolver, traz para o pastor. Então o grupo de assistência tem que trabalhar com isso. Aí nós vamos ver os novos que vão surgir nos grupos de assistência, os batismos, aqueles que são preparados.
Meus irmãos, há muita coisa para dizer. Nós vamos ter que trabalhar mais isso, entendeu? Ver se daqui a uns 2 meses eu volto. Eu tinha dito que ia voltar aqui para cobrar isso. Eu vou voltar para tratar do mesmo assunto. Agora, perguntem nas igrejas quem é que não faz parte de grupo. Vou contar outra, muito interessante. As pessoas, às vezes, a igreja lá, a minha, é 320, um monte de rapaz, a igreja. Sabe o que eu soube? Falar baixinho, porque tomara que eles não estejam ouvindo. Eles davam assistência a um albergue, tudo velhinho acamado, colocaram os velhinhos tudo no SGI da igreja. Nunca foram à igreja. Eles davam assistência aos velhinhos, tudo a igreja, ó, cheio de velhinhos que nunca foram lá. Interessante, né? Hein? Vocês fazem isso também lá? Gente que nunca foi à igreja, você coloca um SGI. Ou aparece um dia, você no SGI. É assim? Isso não. Mas você pode... Esquece esse negócio de visitante no SGI, isso não funciona não. O que você pode colocar no SGI é uma pessoa que está indo frequentemente, mesmo que ela não seja batizada, mesmo que ela ainda não tenha feito um seminário, mas ela está indo frequentemente, está se interessando. Você pode botar no grupo de assistência. Você não pode botar no grupo de assistência um visitante que vai de 3 em 3 meses. Esse não, mas para que isso? Isso não muda nada. Não, tem 290, mas tem 45 visitantes. Isso aí não funciona. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra que nós estamos dando em todas as áreas, entendeu? Uma palavra, porque nós estamos pregando sobre o livro de Apocalipse, pregando sobre verdade relativa, absoluta, revelação e razão. Mas o mais importante, o ministério de Jesus presente na vida da igreja, ele é profético, a igreja é profética, o culto é profético. Nós temos que estar observando isso para que a igreja possa viver essa experiência. Amém? Amém? Então, na próxima reunião, a gente vê aqui, a gente cobra de vocês, coloquem isso. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá em Castanheiras, os grupos começaram a ter experiência, entendeu? Profundas, de pessoas que começaram a ser trazidas pelo Espírito Santo na igreja, e os dons começaram a integrar a igreja, né? Que foi uma coisa maravilhosa. Lá eu tenho o melhor grupo que eu tenho lá, é o grupo de senhoras. O grupo de senhoras é espetacular. Aliás, as mulheres em todo lugar, elas são notáveis. Isso eu sempre digo que um dos melhores grupos dentro da igreja, e lá na minha igreja que eu estou agora, as mulheres fazem um trabalho muito bom. Elas são dedicadas, entendem da obra, são completamente conectadas com a doutrina e com a atualidade daquilo que é a doutrina. Isso é muito bom. Mas não vou falar delas porque elas não têm nada para se acrescentar. Não falei do grupo de louvor, vocês, né? O ensaio de vocês domingo, 8 horas da manhã, e vão para casa assistir YouTube, né? Vocês fazem parte de grupo de assistência? Fazem, né? Todo mundo aí faz. Todo mundo vem a EBD. Todo mundo vem a EBD. Grupo louvor, todo mundo vem a EBD. Você vem? Faz parte. Você vem na EBD? Sim? Toda a EBD você está lá? É mesmo? Todos vocês vêm para a EBD? Participam da EBD? Deixa eu olhar. Você vem mesmo toda a EBD? Vocês estão lá? Todo mundo? Coisa. Vou acreditar em vocês. Vocês têm diácono que não participa de EBD? Não tem não, porque pai também seria um exagero, né? Os pastores têm diácono que não vai para EBD. Vocês não têm isso não, né? Porque isso é pecado mortal, entendeu? Não tem perdão. Se o pastor deixa o diácono exercendo a atividade na igreja e que não participa de EBD, esse é um pecado mortal. Eu que fui católico, sei que é pecado mortal. Sabe o que é pecado mortal? Não tem perdão. Nem purgatório você vai.
Porque o purgatório você vai para pagar a parte dos pecados. Agora, o pecado mortal você vai para o inferno direto. Então, eu que fui católico, pastor que deixa, e diácono que não participa de escola bíblica ali e tal, como diácono tal, que não chamou para uma conversa, esse é pecado mortal, não tem perdão. Vamos